Assunto do dia, primeiro foco de gripe aviária em granja comercial aqui no país, que já levou a China a interromper e suspender as compras de carne de frango do país. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, fala sobre como o setor está reagindo a este caso. Um ótimo dia a você, Luiz, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Gabriel. Tudo como vai? De fato, a notícia aí pegou a gente de surpresa aqui de manhã, né? Mas o setor de produção de proteína animal no Brasil é muito organizado. As empresas são empresas muito bem estabelecidas e com protocolos muito rígidos, né? De protocolos sanitários, né? Em geral. Esses protocolos foram acionados imediatamente aí pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. E, assim, agora a gente tem que esperar as consequências aí do que o mercado internacional, sobretudo, né, vai dizer. O Brasil exporta aí um total perto de 10 bilhões de dólares no ano passado, né, de carne de frango para diversos países. A China foi o primeiro país a reagir, Gabriel, em relação a isso. O Brasil, em relação à China, não tem ainda um acordo sanitário que restrinja, como em outros países, como o Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes, por exemplo, restringe a suspensão das exportações apenas à área afetada. Então, a China já informou que vai suspender a compra de frango no Brasil por 60 dias, que é o prazo aí em que foi decretada a emergência fitossanitária pelo Ministério da Agricultura. Então, há uma série aí de impactos que a gente vai observando ao longo dos próximos dias, né? Só para fazer uma observação, então, eu falei que o Brasil exporta em torno de 10 bilhões de dólares, né? Exportou no ano passado, no caso. A China respondeu por cerca de 1,3 bilhão de dólares. Então, é um pouco mais de 10% aí, em termos de toneladas, né? O total exportado para o Brasil é em torno de 5 milhões e 200 mil toneladas. A China também fica com um pouco mais de 10%, proporcional, evidentemente, em torno de 562 mil toneladas de carne de frango em 2024, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, Gabriel. Perfeito, eu inclusive faço a correção, eu me embananei com os números um pouquinho antes de você entrar, eu falava em 500 milhões, mas estava com o valor exportado na cabeça, dos bilhões de dólares que foram exportados no ano passado, 500 mil toneladas exportadas ao nosso principal parceiro comercial, a China, e aí vem esse ranking, né? China, Emirados Árabes Unidos, Japão e Arábia Saudita são os 4 principais parceiros. A China já anunciou essa restrição à compra da nossa carne de aves, e aquele negócio, né, Luiz, não tem muito Exatamente. prazo para que isso aconteça, enquanto o foco não for contido, enquanto o governo chinês talvez não tiver garantias ou segurança de que o Brasil está livre dessa doença em suas granjas comerciais, a gente pode viver essas restrições comerciais. Então não tem muito prazo para que isso aconteça, né? Não tem prazo, Gabriel. Então, como eu disse, o Ministério da Agricultura ele estabeleceu aí um prazo de 60 dias, né, dessa emergência sanitária, mas o próprio Ministério acredita que é possível encurtar esse prazo, né? Como eu disse, o Brasil é muito eficiente na questão, nessa questão de fitossanitário, de controles fitossanitários. O Brasil tem equipes aí especializadas nesse ponto e costuma agir com muita rapidez, né? Controlando, cercando esses focos de forma que eles não se alastrem para outras regiões. Então, o Ministério acredita que pode reduzir aí para metade, até 30 dias. É claro que nas negociações internacionais, muitas vezes não é só a questão sanitária que está envolvida, né? Acaba sendo um pretexto aí para outras medidas protecionistas e tal, negociações, vai um pouco além da questão fitossanitária. Mas, assim, o que nos dá uma certa tranquilidade é justamente, como eu disse, e vou repetir, é essa eficiência do Brasil nesse sentido. Outros países não têm essa mesma rigidez e tiveram impactos aí bem severos
em relação a casos de gripe aviária, né? A gente tem comentado, né, Gabriel, bastante sobre a questão, por exemplo, do preço dos ovos, que subiu muito, e nos Estados Unidos, sobretudo, né? A origem de parte dessa alta dos ovos lá nos Estados Unidos foi justamente a gripe aviária que exigiu lá o extermínio, né, o sacrifício de dezenas de milhões de aves, perdas relevantes para a indústria e para os produtores lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, assim, a princípio não se acredita que a gente chegue a esse ponto. Claro que a região ali de Montenegro, né, no Rio Grande do Sul, onde esse caso foi localizado, deve haver, né, uma ação mais forte e tal, até para manter esse controle, mas a gente não acredita a princípio, numa expansão desses casos aí pelo país. Perfeito, Luiz. Obrigado pelas informações. Vamos continuar atentos ao que o governo vai fazer sobre estas restrições ao Rio Grande do Sul e, claro, a nossa produção e comercialização de aves.